Asaf, o homem que reparou no mundo, o cristão que olhou para a prosperidade do ímpio. Asaf, o homem que questionou a justiça de Deus e se posicionou a perguntar por que ele, como cristão, não estava prosperando. Asaf, o homem que confrontou a Deus por não estar prosperando como o ímpio estava. O homem que questionou a justiça de Deus, o homem que olhou para o mundo e teve a crise no seu percurso ou na sua vida cristã. Abra tua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 73, versículo 2 e 3, ali vamos estar lendo, mas eu peço que você leia o capítulo 73 de Salmos completo, onde vamos estar vendo a crise de Asaf. Em Salmos capítulo 73, versículo 2 e 3, diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Portanto, eu acumulava inveja dos arrogantes ou dos ímpios, ao ver a prosperidade desses. Mais uma vez vou ler este versículo 3. Porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Então aqui nós vamos ver no Salmos, capítulo de número 73, aonde nós vamos ver a crise de Asaf. Asaf, um homem cristão, ele vem escrever estes salmos a relatar ou compartilhar conosco esta crise que viveu na sua caminhada cristã, onde Asaf, ele veio olhar ao mundo, ele veio reparar na riqueza dos ímpios, ele veio questionar a justiça de Deus, ele veio até então confrontar a Deus, porque ele, como cristão, ele, como filho de Deus, não estava tendo uma vida abençoada, não estava tendo uma vida próspera perante o mundo, perante os ímpios. E que Deus estava fazendo com a sua justiça que não diferenciava ele, como cristão, do ímpio que estava prosperando de uma forma tremenda. Então aqui nós vamos ver no capítulo 73 de Salmos, se você for ler ele completo, você vai ser edificado pelo Espírito Santo, o seu pensamento e o seu coração, onde Asaf, ele vem afirmar para mim e para você que nós cristãos, muitas vezes ou alguma vez da nossa caminhada cristã, nós temos esta crise. A crise de olhar para o mundo e ver a situação que estamos vivendo, a crise de olhar para o ímpio, aquele que não é filho de Deus, aquele que não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, e ver a sua prosperidade, ver a sua riqueza. E muitas vezes nos questionamos, ou muitas vezes questionamos a justiça de Deus. Por que Deus deixa o ímpio prosperar? Por que Deus, como filho dele, não me abençoa, não estou prosperando? Então, tem situações na nossa jornada cristã que paramos para pensar: o que está acontecendo conosco? Por que eu não sou próspero? Por que eu não estou rico? Por que eu não enriqueço? E o mundo está de uma forma tremenda, abençoando o ímpio sendo próspero, e Deus, com a sua justiça, que diz justo, não faz nada. E eu aqui na mesma situação. Então aqui nós vamos aprender alguma coisa, nós vamos aprender algo, nós vamos ser edificados, nós vamos ser consolidados, nós vamos ser aconselhados por Asaf, aonde
ele começa a enxergar, aonde ele começa a olhar, aonde ele começa a reparar no mundo, nos ímpios, na justiça de Deus e na sua prosperidade. Nós, muitas vezes cristãos, chegamos nesse ponto, chegamos neste nível, chegamos nesta crise, aonde nós começamos a olhar para o mundo, olhar para o ímpio, olhar para a justiça de Deus e olhar para a nossa situação. Asaf, ele fala que quando ele olhou para o mundo, olhou para os ímpios e viu a prosperidade do ímpio, o ímpio enriquecendo de uma forma tremenda, adquirindo, tendo casas, carro, riquezas, seu trabalho abençoado, a sua vida próspera, e ele, cristão, filho de Deus, numa vida até então perante ele não agradável, não próspera, não suficiente perante o seu entendimento. Mas aqui nós vemos no versículo 1, eu fico assim perplexo e fico impactado. No versículo 1, diz assim: com toda certeza Deus é bom para Israel, ou seja, para todos que cultivam um coração sincero, um coração limpo. Então aqui, tomando esse posicionamento, gente, nós vamos ver que Deus, ele é bom para Israel, ele é bom para todos os seus filhos. A justiça dele, de Deus, é perfeita. A justiça de Deus, ela é bem clara. Ele, Deus, ele nos abençoa, vai abençoar os seus filhos, todo aquele que tem o coração limpo, o coração sincero. Então Asaf, depois ele vai nos orientar que aí ele chega a esse nível de reflexão. E Asaf, infelizmente, ele estava vivendo uma crise e não estava conseguindo refletir, não estava conseguindo pensar, não estava conseguindo parar para ver qual é a riqueza do cristão, qual é os bens materiais que realmente, ou qual é a prosperidade que o cristão tem que ter e tem que buscar. Então aqui nós vamos ver que Asaf, ele tem esta crise, trazendo a inveja dos ímpios. Mas a Bíblia é clara: não invejais o homem violento, não inveja o ímpio, não olha para o mundo, não olha para o lado, não deixe que a riqueza do ímpio seja algo de inveja para a sua vida. Asaf, ele mostra que teve inveja do ímpio. Asaf, depois que ele inveja e vê a prosperidade do ímpio, ele vê que a saúde do ímpio não é abalada, ele vê a força do ímpio, ele vê o ímpio sempre posicionado, ele vê o orgulho e a arrogância do ímpio, ele vê a riqueza do ímpio que cresce desproporcional, de uma forma tremenda. Ele vê o desprezo perante os olhos de Asaf, ele vê que Deus está desprezando o ímpio ali, aonde deixa ele fazer o que ele quer, e ele cresce, ele prospera de uma forma tremenda. Então, desta primeira lição da inveja de Asaf, nós tiramos que nem toda a prosperidade é divina. E nem toda a prosperidade é a aprovação de Deus. Entenda isso. O questionamento justo é saber que Deus, ele vai prosperar todo aquele que tem o coração limpo, todo aquele que tem o coração sincero. Então aqui Asaf, ele vai nos ensinar que a prosperidade do cristão é estar perante a Deus com o coração limpo,
é estar perante a Deus com o coração sincero. Mas nós temos que entender que Deus, ele sim, ele tem a sua justiça correta. Ele sim, ele vai nos abençoar quando realmente tivermos o coração limpo e sincero perante ele. E a nossa prosperidade, primeiramente, é a justiça, é o reino de Deus estabelecido na terra, é as almas serem salvas. Nós vamos ver que também Asaf, ele, quando começa a cair em si, quando começa a realmente refletir sobre o mundo, sobre o ímpio, a riqueza do ímpio, a justiça de Deus, a sua situação, ele lembra que a prosperidade ou a bênção dele é estar no santuário, é estar na casa de Deus, é estar cultuando a Deus, é estar tendo o coração limpo, é estar tendo o coração sincero perante Deus. Então, Asaf, quando ele cai em si, ele começa a ver que é na presença de Deus, é no santuário, é na casa de Deus, aonde Deus molda o seu coração, onde Deus começa a revelar para ele que basta as situações que vivemos nos dias de hoje, dentro da casa de Deus, dentro aqui perante Asaf, o santuário, a casa de Deus, a igreja, Asaf começa a ter lapsos da realidade, aonde é o destino dele. Porque o ímpio, infelizmente, sem aceitar a Jesus, é um inferno. É a eternidade fora da presença de Jesus Cristo. Asaf, quando vai para o templo, Asaf, quando vai refletir, Deus coloca no coração dizendo para ele assim: Asaf, calma, respira, não olha para o mundo, não olha para o ímpio, não olha para a circunstância, não queira me falar o que eu devo ou não fazer, a minha justiça é perfeita. Só lembra que a minha casa, o meu santuário é onde tu te enche, onde tu te transborda, onde eu te dou capacidade, onde eu te dou saúde, onde eu te abençoo com riquezas espirituais. Porque tu entendendo que a tua riqueza, que os teus bens materiais é espiritual, é tudo espiritual, o demais vai vir. Mas foca quando tu entrar na minha casa, foca quando tu entrar na minha presença, que a tua bênção, as tuas bênçãos, a tua prosperidade é espiritual primeiro. É ter realmente a paz em meio ao caos. É saber, Asaf, que tu não tem perturbação, tu dorme tranquilo, tu está de boa. Então, Asaf, entenda que o final deles é diferente do teu, Asaf. O final do ímpio é diferente, a eternidade do ímpio é diferente da tua, Asaf. Presta atenção, Asaf. Aqui nós vamos ver também que Deus começa a falar, que Asaf começa a refletir sobre o destino dos ímpios. Aquele que não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor. Aqui fala que Asaf ele reflete no versículo 18 e 20, aonde o destino do ímpio, infelizmente, é sem Deus, é instável. O destino do ímpio, ou o fim do ímpio, é destruição. O fim do ímpio, infelizmente, é tudo que ele tem, repentinamente vai sumir, vai acabar. Uma hora ele vai precisar disso e não vai ter, vai acabar. Aonde o ladrão rouba, aonde a traça e a ferrugem consomem. Então aqui Asaf começa a refletir sobre o destino do ímpio e começa a acalmar a sua alma e o seu pensamento. E depois disso, Asaf ele começa a se arrepender. Ele começa a cair em si e pedir perdão para Deus por estar olhando para o mundo, estar olhando para a riqueza do ímpio, estar olhando para a justiça de Deus e estar olhando para a sua situação em si naquele momento. Asaf ele toma um arrependimento, ele começa a
remoer o seu coração de uma forma que ele começa a pedir perdão a Deus. Deus me perdoa por olhar para o mundo. Deus me perdoa por olhar para a riqueza do ímpio. Deus me perdoa para olhar para a tua justiça e querer te ensinar a fazer o que eu não sei. Asaf começa a se arrepender. Asaf começa a quebrantar o seu coração e entender que a situação dele é melhor que a do ímpio, porque ele vai ir para um lugar onde a eternidade é paz, onde ele vai estar com Jesus Cristo no céu, naquela época com Deus, nos dias de hoje, na eternidade, no céu com Jesus Cristo. Então Asaf, ele reconhece a sua própria insignificância. Quem ele pensa que é para se posicionar perante Deus e dizer que Deus, a sua justiça está errada? Ou quem somos nós, de vez em quando, que queremos questionar a Deus pela justiça que ele não faz? Nós temos que nos colocar no nosso lugar e entender a nossa insignificância perante Deus. Aqui Asaf ele nos mostra que na presença de Deus, tudo isso que nós pensamos perante o mundo, perante a riqueza do ímpio, perante a nossa situação, perante a justiça de Deus, ela é realmente transformada. Nosso pensamento, nosso coração são transformados. Não é o nosso papel olhar para o mundo, não é o nosso papel olhar para a riqueza do ímpio, não é o nosso papel olhar para a justiça de Deus, sim, adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo pela sua misericórdia, pelo nosso Senhor Jesus Cristo ter nos salvo, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Então a maior riqueza que Asaf entendeu é ser salvo, e o seu nome está escrito no livro da vida, e a eternidade que vir vai ser passar ao lado de Jesus Cristo séculos e séculos. Então aqui eu te pergunto, quem não de nós os cristãos olhamos para o mundo, olhamos para a riqueza do ímpio, olhamos para a justiça de Deus e nos olhamos, nos reparamos que não estamos vivendo aquela vida que realmente queremos ou que achamos que devemos ter? Então pare. Aqui eu venho concluir. Pare de olhar para o mundo, pare de olhar para a riqueza do ímpio, pare de achar que pode ajudar a Deus na sua justiça. E pare de olhar para as coisas que você não tem. Você é rico, você é próspero, você é salvo. O seu nome está escrito no livro da vida. Você vai passar a eternidade na glória. Você vai passar o século dos séculos com paz. Então entenda. A prosperidade do mundo é passageira. A presença de Deus é eterna, o Espírito Santo enche-nos para ter a certeza que a eternidade é séculos e séculos com o Cristo Jesus. E aqui, quem realmente conhece a Deus sabe qual é a sua maior riqueza, qual é a sua maior prosperidade. A maior riqueza, a maior prosperidade do cristão é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é a maior bênção, isso é a maior prosperidade que eu e você podemos ter. É saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E a eternidade que vai vir para nós os cristãos é uma paz sensacional, uma paz que não podemos imaginar, mas sim, que nós vamos sim passar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu peço para você, que quando chegar essa crise, peça para o Espírito Santo estar moldando o teu pensamento e teu coração, para não olhar para o mundo, para não olhar para a riqueza do ímpio e para não querer ajudar a Deus na sua justiça, ou olhar para você e achar que você não é próspero. Sim, você é próspero, porque o teu nome, aquele que realmente aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Que Deus os abençoe e a paz seja com todos.